Eu cumprimento os irmãos essa manhã com a doce paz do Senhor Jesus. O livro para nossa meditação no dia de hoje é o livro de João, capítulo 6, versículo 22, que diz assim: Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com seu selo. Aleluia. Dirigiram-se, pois, ele e perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então, aqui no versículo 26, a multidão estava procurando Jesus porque Jesus havia alimentado eles. Então, eles haviam matado a fome física, que é uma necessidade desse mundo. Mas a nossa necessidade da busca de Jesus é alimentarmos o nosso espírito, a nossa vida espiritual. E Jesus falou para eles no versículo 29, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então, será que nós estamos crendo em Jesus da maneira que ele deseja? Ou será que estamos indo apenas atrás de bênçãos físicas dessa terra, que são necessárias, mas não é o principal propósito de que Jesus veio a esse mundo e morreu na morte de cruz no Calvário para nos salvar, para que tenhamos vida eterna? Este é o principal propósito. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então Jesus estava falando aqui que realmente os pais deles, foram alimentados no deserto por Moisés, comeram pão físico, mas Deus enviou um pão que está acima desse pão físico, é o pão que desceu do céu, é o pão espiritual, que é Jesus, que Deus nos deu, que hoje temos acesso ao Pai e acesso à salvação, porque encontrávamos longe da presença de Deus com o pecado de Adão e Eva. E hoje nós temos acesso a Deus, a arrependermos dos nossos pecados, crermos em Jesus e termos uma vida com Ele, termos uma vida eterna ao lado de Jesus e uma vida eterna nos céus que nos aguarda. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então Deus enviou Jesus para esse mundo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Não havia outra maneira, não havia outro santo, não havia outro cordeiro que pudesse pagar esse preço. Nenhum humano seria capaz de pagar esse preço, somente um santo como Jesus, que veio do céu e se fez homem, se fez carne para morrer por nós, para nos darmos vida eterna. Então, irmãos, é um motivo de gratidão ao nosso Deus. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Aí, no versículo 34, eles falam: então lhes disseram: Senhor, dá-nos desse pão.
Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia. Então Jesus se declara: Eu sou o pão da vida, porque não tem outro. Não tem outro que pagou o preço por nós, que morreu na cruz, né, que fez o resgate dos nossos pecados. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, a fome que nós devemos ter é uma fome espiritual. Nós seremos alimentados espiritualmente, porque o mundo não consegue nos alimentar espiritualmente. E o que crê em mim jamais terá sede. Nós seremos saciados de sede, o Espírito Santo, a água da vida. Aleluia. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes, né? Porque a multidão viu Jesus, viu os milagres são importantes, fazem parte da caminhada, porque Jesus, ele é misericordioso, ele sabe do que nós precisamos, né? Mas não pode ser a nossa base, os milagres deste mundo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aleluia. Então, o Senhor Jesus está nos falando aqui, ó, que todos o que o Pai dá a Ele, né, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, o Senhor Jesus, Ele zela, né, por aqueles que o Pai deu. Ele cuida. Aleluia. Aleluia. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Então, Jesus não veio do céu para fazer a vontade dele, sim a vontade daquele que me enviou, que é o Pai, que é Deus. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu vos ressuscitarei no último dia. Então, aqui Jesus está falando que além de zelar para que nenhum se perca, então ele está cuidando de nós. É para que você saiba nessa manhã que você não está sozinho. Que se você já aceitou Jesus, ele está cuidando de ti. Muitas vezes estamos na caminhada, nos sentimos só, isolados, parece que não temos amigos, que nem os familiares não nos procuram, nos dá a impressão falsa de uma solidão. Não, mas Jesus está conosco, está nos guardando. Aleluia. E tem uma promessa aqui na parte final do versículo 39, que ele diz assim: pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia, que é uma promessa para aqueles que morrerem na caminhada, né? Muitos familiares morreram por Covid, por outras doenças, nossos conhecidos, nossos amigos, os familiares. Mas aqueles que morreram em Cristo, ele diz aqui, ó, eu o ressuscitarei no último dia. Então nós temos uma promessa, né, para aqueles que já morreram. Eles vão ser ressuscitados quando Jesus voltar pela segunda vez para buscar os seus, eles ressuscitarão no último dia. Aleluia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho do Homem e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia. Então, essa promessa de Jesus. E aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia. Então, um corpo incorruptível é um corpo perfeito, é um corpo sem pecado, sem mácula, né? E nós seremos transformados, nós iremos viver a vida eterna com Deus, viver as coisas celestiais e será cumprida a promessa de Deus em nossas vidas. Então, irmãos, fique tranquilo na caminhada, se as coisas não estiverem andando como deveriam, você não está sozinho. Jesus está contigo, o Espírito Santo está contigo, o Pai está contigo, e assim como Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, né? Aleluia. Pois eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo, e nós somos cristãos, nós somos
os seus seguidores e nós também venceremos, né? E mais um pouquinho nós estaremos com Ele. Então persevere, irmão, persevere. Aleluia. Se você puder, feche teus olhos. Eu quero orar contigo nesse momento. Aleluia. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por estarmos ouvindo essa palavra, a palavra do céu, alimento do céu. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece na nossa fé. Se tiver algum irmão ouvindo essa palavra, que está se encontrando nesse momento fraco, espiritualmente, dá ânimo, Senhor, dá renovo. Levanta esse meu irmão que está caído na caminhada, fortalece, que ele possa caminhar e perseverar até o fim. Porque as promessas do Senhor são maravilhosas e elas vão se cumprir em nossas vidas. Basta que nós tenhamos a certeza e a convicção e caminharmos junto ao Senhor em obediência e fazendo a sua vontade e crendo que o Senhor supre todas as nossas necessidades, tanto as físicas quanto as espirituais. Então nessa manhã renova. Muito obrigado por esse alimento, muito obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz, muito obrigado por tudo, Senhor, e que tenhamos um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.